Amigos do canal Elenco Fabuloso, temos uma treta entre Renato Gaúcho e imprensa. César Cidade Dias, Alex Bagé, Debate Raiz. Deixa o teu like, se inscreve e pesquisa aí o canal Fute Legal. Comenta aqui embaixo quem tá certo nessa história. Bom, quando se trata do nome de Renato, as pessoas têm que aparecer. Óbvio. Uma crítica aqui, uma crítica ali, é válido. Mas tem gente que deve ser apaixonado por mim. Porque vira e mexe tem que falar no meu nome o tempo todo. Tem que criticar, não precisa pegar leve. Eles querem pegar pesado. Porque deve ser paixão. Só pode. Mas eu vou explicar para vocês. O problema de alguns de vocês é o seguinte: critica, ataca, fala e depois querem saber por que eu não fui. Esse que é o problema. Mas vamos lá, eu vou explicar. Não estou falando de você não, mas vamos lá. Já estava definido há um bom tempo que eu não iria viajar, que o presidente me liberou juntamente com a diretoria. Então as pessoas hoje em dia têm mania, desde que eu estou aqui no Grêmio, de falar que eu mando no Grêmio. Pergunta pro último presidente se eu fazia alguma coisa sem perguntar para ele. Pergunta pro presidente daqui, o Guerra, se eu faço alguma coisa sem perguntar para ele, sem perguntar pro vice-presidente, sem perguntar pro executivo do clube. Então nós, lá atrás, tínhamos definido que não iria a equipe principal. E eu vou dar os motivos. Porque aqui dentro tem gente inteligente que pensa. A gente não pega só o microfone para criticar. Entendeu? Então vamos lá. O Grêmio jogou um Grenal. Todo Grenal é pegado, seja onde for. Foi no Beira-Rio, podia ser na Arena. O jogo é pegado, truncado, como foi o último Grenal. Na segunda-feira, eu já sabia disso. Só que a decisão já tinha sido tomada 3 semanas atrás que o time principal não iria. Aí eu pergunto para esses cornetas, os cornetinhas que gostam de aparecer, o seguinte: como que eu vou levar o time principal do Grêmio para Ijuí, 6, 7 horas de ônibus, depois do Grenal, eu precisei de 2, 3 dias para recuperar 5, 6 jogadores aqui em Porto Alegre, pelo desgaste que nós tivemos no Grenal, que queria que eu levasse para Ijuí, para o jogador se machucar, para ter um problema e ficar fora do resto do campeonato. Sendo que alguns cornetinhas ainda falaram o seguinte, que esse jogo de hoje não valia nada. Aí eu pergunto para esses gênios do futebol, do ar-condicionado, não valia nada? O Grêmio não tem chance ainda de buscar a primeira colocação do campeonato e trazer a decisão aqui para a Arena? Essa aqui é a pergunta que eu faço para os gênios, já que falaram que não valia nada o jogo de hoje. Como que não valia nada? Aí o Grêmio vem aqui, hoje não ganha o jogo, o Internacional vai a Caxias, como foi, e não ganha o jogo. Estou dando um exemplo. Aí esses mesmos cornetinhos, os gênios do ar-condicionado, iam falar: por que o Grêmio não jogou contra o Guarani com o time principal, buscou a primeira colocação? Entendeu? Pegou time. Eles não perdem eles vão conforme o vento. Essa que é a realidade. Não são todos. É aquilo que eu falo, aquele 1, 2%, sabe? Aqueles cornetinhos do ar-condicionado que acham que sabem tudo e não sabem nada. Hoje uma coluna, o outro foi lá e falou: porque quem manda no Grêmio é o Renato. Não parem com essa maneira. Está aqui o presidente. Pergunte para o Romildo se um dia eu tomei uma decisão dentro do clube sem perguntar para o presidente do clube, sem perguntar para a diretoria do clube, sem perguntar para o executivo do clube. Se eu tomar essas decisões, aqui eu me dar um aumento todo mês. Como não sou eu que tomo as decisões, aqui tem hierarquia que eu sempre respeitei. Era uma decisão que foi tomada lá atrás, que o time principal não iria. Até porque, quando fui perguntado quem iria jogar lá, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha no sentido: isso aqui você tem que perguntar para o presidente da federação, que eu não vou me estender quanto ao presidente da federação, mas por que o jogo foi em Juí? Algum de vocês, algum cornetinha, algum gênio do ar-condicionado se preocupou em perguntar por que o jogo foi em Juí? Essa foi a minha irritação há 3 semanas atrás. Se buscar, eles vão dizer assim: é uma decisão em casa e uma fora. Pô, você sabe que o Grêmio pagou o São Luís ano passado para jogar dentro da Arena? 80 mil, 50 mil, sei. O Grêmio pagou para jogar. Então o Grêmio pagou para trazer o jogo que era o jogo do Soares. Pagou. Era fora. Pagou para jogar lá. Esse ano, o jogo tinha que ser na Arena. Não, o ano passado foi... O Grêmio pagou. O São Luís pagou para o Grêmio jogar lá? Não pagou. Pergunte isso para o Luciano. Por que você não pergunta isso para ele? É fácil criticar, né? É muito fácil criticar. Mas correr atrás realmente do que realmente aconteceu, ninguém quer. Ninguém quer. Quanto a minha não ida lá, que eu já falei por que não fui, fiquei aqui treinando meu time, entrosando os jogadores que estão chegando. E não são poucos, são 3, 4 jogadores importantes. Entrosei para eles poderem ter
um bom entrosamento hoje com a equipe, não perfeito, mas um bom entrosamento, e da maneira que a gente joga, através do vídeo, através de conversa, através de treinamento durante a semana. O que seria mais importante? Eu dou valor para o título, mas acho que mais importante eu preparar a equipe para o restante do campeonato e daqui a pouco a Libertadores e entrosar esses jogadores. Fora isso, eu queria dar os parabéns ao São Luís, merecidamente, e toda a cidade, a torcida deles, ao presidente do clube, aos jogadores de São Luís, que eu vi o jogo, merecidamente foram campeões. Mereciam. Foram muito melhores que o meu time. Muito melhores. Então, parabéns ao São Luís. A gente tem que reconhecer isso. Aí você vai me perguntar, daqui a pouco, ou alguém vai me perguntar sobre as medalhas. Então, sobre as medalhas também eu vou responder. Há uma atitude antidesportiva. Não foi. Não foi pelo seguinte. No momento que os jogadores saíram do campo, teve uma confusão. Aí estava o presidente no vestiário, estava o executivo no vestiário. Aí eles acharam melhor o grupo não voltar para receber as medalhas, justamente que poderia ter uma confusão lá. Deixa a festa para eles mereceram serem campeões. Deixa os caras comemorarem, receberem as medalhas. Mas nesse tempo que estava sendo decidido, que sempre tem a reunião nossa, no vestiário como hoje teve, como todos os jogos teve, a reza, e a gente fala um pouquinho sempre no vestiário, nesse tempo que o grupo poderia voltar a receber as medalhas, seu presidente da federação não deu tempo para ninguém, ele saiu atirando. Atitude antidesportiva, ele sabia se o Grêmio ia voltar, não? 3, 4 minutos depois que terminou o jogo. Está dada a explicação, tem mais alguma perguntinha sobre isso? Qualquer outro assunto que não seja da partida de hoje, o nosso vice-presidente Antônio Bruno vai falar, e vocês podem perguntar qualquer coisa para ele. Mas só queria esclarecer isso, que não foi atitude antidesportista, não. O Grêmio até queria voltar, não voltou por causa exatamente disso, e eu estou dando os parabéns aqui, os parabéns mais uma vez ao São Luís, porque ele mereceu ser campeão, ele fez por merecer. Ao treinador, ao grupo deles, à torcida deles e ao presidente deles. Sabe por que eu tava rindo que vocês estavam falando aqui? O Bagé tá rindo. Porque foi engraçado, as duas entrevistas foram engraçadas. Ah, mas vão fechar o CT. Bom, fechem o CT. De qualquer maneira, a gente não consegue falar com ninguém da direção mesmo. É que o Renato, cara, o Renato é um personagem do futebol, cara. Porque o Renato, ele diz que ele não consome, que ele não ouve, que ele não vê, mas ele fica puto na entrevista. Então, vamos lá. Agora, por exemplo, o Renato disse uma coisa que é interessante. Porque ele disse assim, vocês estão dizendo que eu mando no clube, não sei o quê. Ou seja, ele negou que manda no clube. Claro, já esperava que o Renato fosse dizer isso, né? Óbvio que não manda no clube, ele não vai dizer isso. E quem fica bravo, rapaziada, pode continuar bravo. Eu trabalho há 20 anos com a mesma coisa. Eu falo o que eu penso. Quando eu tenho que elogiar o Renato, vocês não vêm me agradecer. Vão ficar bravo agora porque eu tô criticando? Mas se não quiser sair, sai da live. Não tem problema nenhum. Só o que falta agora, vocês acharem que eu vou dizer o que vocês querem que eu diga. Vamos lá. Vocês estão bravos? Vocês têm que ficar bravos com quem não consegue montar time. Vocês têm que ficar bravos com um cara que ganha 1,5 milhão por mês e debocha de vocês. Porque ele debochou daqueles que acreditam nele. Ele debochou, pode chamar de corneteiro do que for. O Renato ganha 1,5 milhão de reais para escolher onde é. Sabe por que ele não foi? Porque ele se governa. Ele se governa. E ele tá certo, porque ele disse em determinado momento o seguinte, porque eu não mando no clube. Como que eu não mando no clube se logo em seguida ele disse, e a partir de agora o CT tá fechado e eu não vou nem passar pelo presidente, eu tô decidindo. Mas se não é ele que manda no clube, ele tinha que perguntar. O Renato manda no Grêmio. Ele mandou na gestão Romildo, ele vai mandar na gestão Guerra e futuramente ele vai ser técnico muitos anos do Grêmio ainda, porque eu acho ele um baita de um treinador. É que vocês não conseguem separar as coisas. Vocês não conseguem separar as coisas. Vocês que são renatistas, isso é um relacionamento abusivo com o Grêmio. Porque vocês não aceitam, é igual o fanatismo político que existe hoje no Brasil, a bipolaridade, outro é de um lado, outro é do outro. Se o cara diz aquilo que vocês concordam, vocês acham genial. Quando o cara diz algo que é diferente, vocês acham burros. Tá tudo certo. Esse é o Brasil, onde todo mundo pode ofender, quem quiser ofender. Tá tudo certo. Agora, eu só quero é que vocês ouçam. Vocês ouçam. Entendeu? Quer me chamar de colorado? Chama, não tem problema nenhum. Liberta, desabafa, faz igual o Renato. O Renato desabafou. O Grêmio tá virando a Coreia do Norte, não é hoje. E, senhores, acreditem, isso vai afetar a torcida do Grêmio. Porque nós, jornalistas, a gente vai continuar dando informação. Eu já descobri cláusula de contrato de jogador que nem o pai do jogador sabia. Então isso não vai mudar nunca. Não é o Renato que vai determinar as diretrizes do jornalismo. O Antônio Bruno deu uma entrevista constrangedora agora, que o Renato disse, aliás, ninguém perguntou na questão do CT. Não, perguntou, tanto que ele falou, né, que não foi uma decisão só não é só uma decisão do Renato. Privar a imprensa é um direito do clube, né, porque o clube, a gente só tem que decidir quando é que o clube é privado e quando é que ele é público. Porque quando é para pedir, para vender camisa, aí o clube é público. Aí a imprensa serve.
Quando é pra fechar treino, acha que vai prejudicar a imprensa? Claro que não, Renato, até porque teu time não joga nada. A maneira que tá escalando o Grêmio, tu tá prejudicando o torcedor do Grêmio de maneira geral, Renato. Mas o Renato é sensacional, as entrevistas foram muito boas, cara. Eu adorei as entrevistas, só que o Renato hoje confirmou. Ele manda no Grêmio, sim. É ele que decide as coisas. Essa história das medalhas está muito mal explicada. Aí o Brum foi perguntado uma coisa e ele respondeu outra, que a medalha dele foi entregue diferente, mas não é isso que está em questão. A questão, aí o Renato pergunta assim, pena que ninguém respondeu para ele. O Renato pergunta assim, mas se eu fosse para Ijuí, quem é que ia ficar treinando o Grêmio? Ué, ficava o Alexandre Mendes, porque o Renato ficou treinando e o Alexandre Mendes viajou. Então viajava o Renato e ficava o Alexandre Mendes. Então, cara, não tem. Essa história, continuem. Eu só tô dando a minha opinião. Que bom que a gente pudesse conversar de uma maneira madura para alguns. Agora, vocês da imprensa, vocês daí, os caras estão me chamando de colorado. O cara pode não gostar do meu trabalho, é um direito. Me chamar de colorado, não, né, cara? Aí não. Eu quero seguir na linha do Diogo. Até porque tem um gancho dessa sua resposta aí, que essa decisão estava tomada há 3 semanas e você argumentou que teve um Grenal no último domingo e não tinha como levar os titulares lá para Ijuí. Mas você não acha que a sua ausência em Ijuí, ela não desmobilizou o grupo que foi jogar lá, até porque o presidente Alberto Guerra esteve com a delegação e você não? Não, de maneira alguma. Você faz as perguntas com uma raiva, certa raiva. É raiva essa a tua pergunta? Não? Não. Apenas um assunto jornalístico. Aí eu pergunto para você, eu poderia estar lá, o presidente aqui, o presidente ia treinar o meu grupo? Quem iria treinar o meu grupo aqui? Eu sou um só, não tenho irmão gêmeo. Um tinha que estar aqui com o grupo. Então, aí eu te pergunto, o que é mais importante? O jogo lá de São Luís? E outra coisa, o time que foi para lá eu treinei a semana toda. Fiz 2, 3 coletivos com eles, fiz o trabalho tático com eles entraram em campo. Não jogaram o suficiente pro São Luís, contra o São Luís. O São Luís merecia ser campeão, simplesmente isso. Agora, eu tinha que treinar o grupo de jogadores que ficaram aqui, principalmente os novatos que chegaram. Entrosar eles no time. Quando eu queria treinar eles? Se o jogo já era hoje. A viagem de 6, 7 horas, não é por causa da viagem. Aliás, o ano passado, se eu não me engano, vocês têm que me ajudar também, o ano passado, no Carnaval. Uxi, não é, você não é um gênio do ar-condicionado, não. Os gênios não estão aqui, não. Os gênios eles nunca aparecem, inclusive. Estão sempre no ar-condicionado. No Carnaval, eu estive lá em Ijuí. Aí muita gente, o Ana nunca vai para Ijuí. O ano passado foi, no Carnaval. Esse ano aqui, teve um jogo. O Renato não vai, eu acho que foi contra o Ipiranga. O Renato não vai porque, quarta-feira, né, Enterro dos Ossos, Rio de Janeiro. Eu fiquei aqui treinando o grupo também. Não fui nenhuma vez para o Rio de Janeiro. E aí eu pergunto? E aí? Os cornetinhos do ar-condicionado. Por causa dos cornetinhos do ar-condicionado, já vou adiantando para vocês aqui, os portões do CT, agora não tem nada a ver com o presidente, agora é comigo. Vão ficar fechados até a segunda ordem. Já que os cornetinhos, infelizmente, eles vão pagar por isso. Sabem tudo, criticam, acham que são os donos do pedaço, não querem saber as nossas respostas, não dão tempo para a gente se defender. Então, os portões do CT nem percam tempo. Estarão fechados até a segunda ordem. Quando achar que devo abrir, eu vou abrir. Concordo. Se fosse com o Luciano ou com a federação, eu entenderia perfeitamente, porque é uma maneira lá e achou o inimigo na federação. Só que é contra a federação, é contra os cornetinhas, é contra os torcedores que vinham aqui e vaiavam o Thiago Santos e o Diogo Barbosa. Não é contra a federação, é contra alguém. É contra o Inter, que condicionou a arbitragem, é contra os corneteiros, que são, cornetinhas de ar-condicionado, é contra a federação, é contra... É uma linha de conspiração contra o Grêmio. E não é verdade. Isso não existe. O que o Grêmio tem que fazer é trabalhar melhor. Sabe o que o Grêmio tinha que falar hoje? Por que marca mal? Eu tô assim, ó. Eu sou gremista antes de nascer. Eu nunca vi o que está acontecendo com o Grêmio. Eu nunca vi isso. Eu nunca tinha visto o Grêmio construir uma ideia tão odiosa, de relação tão agressiva. E se vocês olharem, é com todo mundo. É todo mundo. Deve ser contra a oposição, se falar internamente. É ódio em cima de ódio. Nunca isso deu certo, gente.
Me deem um exemplo que deu certo criar inimigo em toda e qualquer sombra que vê. Quando tu briga com o mundo, talvez o problema não seja o mundo. Postei a fala do Renato, postei a fala do CCD, postei a fala do Alex Bagé. Postei todos os lados da história e você vai decidir quem está certo na sua opinião. Comenta aqui embaixo pra gente definir aí um veredito, quem tá certo.